Olá, alunos do 7º ano. Nesse vídeo, vou estar fazendo a correção dos exercícios da semana 4. Vamos lá? Exercício de número 1. Quanto valem os números indicados pelas letras X, Y, Z representadas nas letras? Então, vamos lá. Aqui a gente tem em cada letra uma reta numérica e na letra A já está representado o 0 e o 1 nessa reta numérica. E aí pergunta, o exercício pergunta para nós qual é o valor que estaria no Z, que número estaria no Y e qual no Z. Desculpa, no X, no Y e no Z, né? Vamos ver então, vamos completar aqui nossa reta numérica até chegar no Z, que a gente já vai ver qual número corresponde ao Z. Aqui, o lado direito é a parte positiva, né? Então, vamos lá. 0, 1, 2, 3, 4. Mais 4, né? Lembrando que essa parte positiva a gente pode ou não colocar o sinal de mais, né? Os números positivos não têm necessidade de ter o sinal de mais. Então, aqui o Z representa o número mais 4 ou 4, né? O que preferir. Agora, a parte negativa tem a obrigatoriedade do sinal, tá? Aqui a gente já tem que pôr menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Então, aqui já temos o valor do Y, menos 1, e o valor do X, que é menos 5. Ok? Só completar a reta numérica que a gente consegue. Vamos completar essa reta numérica aqui de azul. 1, aqui é a parte positiva. 2, 3. Ops, desculpa aí, gente. Deixa eu chegar para cá um pouquinho a atividade. Então, aqui teremos o 3. Aqui, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então, já sabemos aí que o X é menos 4, Y menos 2 e o Z mais 2. Lembrando que com o dado branco, eles ganham pontos. Com o dado vermelho, perdem pontos. Em cada rodada, jogam os dois dados, juntam os pontos das faces de cima dos dados e obtêm os pontos da rodada. Analise os resultados e descubra quem fez mais pontos. Então, aqui, ó, na tabela, temos o Paulo e a Patrícia em cada jogada, né? Nessa primeira jogada, ó, lembrando que o dado branco ganha ponto. Então, esse aqui, vamos anotar aqui para a gente não esquecer. Aqui são pontos que se ganha. E aqui perde. Ok? Então, aqui ganha. E aqui perde. Que se perde. Vamos lá, então. Olha aqui, tem até o primeiro exemplo. No primeiro, Paulo ganhou 5 pontos e perdeu 6. Ou seja, esse saldo de pontos do Paulo é menos 1. Por quê? Pensando no sistema monetário, né, comparando isso aqui com o dinheiro, é como se Paulo tivesse 5 reais, mas estivesse devendo 6 reais para alguém. Ele ia pagar, mas não ia conseguir pagar toda a dívida. Ele só teria 5 para pagar e estava devendo 6. Ia ficar devendo 1 ainda. Né? Aqui no caso da Patrícia, a gente vai fazer a mesma operação. Deixa eu pegar aqui a caneta. Vamos lá, a Patrícia também ganhou 5 pontos e perdeu 4. Agora vamos pensar em din-din, né? Sistema monetário. Bem, se a Patrícia tem 5 e está devendo só 4 reais, vai ainda sobrar 1 real para ela, né? Mais 1, vai sobrar 1 real. Vamos ver essa próxima jogada que foi do Paulo. Paulo ganhou 6 pontos e perdeu 3.
Agora vamos converter isso aqui para o sistema monetário. Vamos pensar em dinheiro. Se eu tenho R$6 e estou devendo R$3 para alguém, eu vou conseguir pagar minha dívida, né? Eu tenho R$6 e ainda vai me sobrar 3. Então, aqui, mais 3. Próxima situação, vamos fazer assim? Vamos montar todas as operações primeiro, depois a gente coloca os resultados. Aqui, a Patrícia ganhou 4 e perdeu 5. Aqui, o Paulo ganhou 3 e perdeu 6. Aqui, a Patrícia ganhou 5 e perdeu 2, tá? 2 pontos. Então, agora sim, vamos pensar no sistema monetário e colocar o resultado aqui. Bem, se você tem R$4 e está devendo 5 para alguém, você vai conseguir pagar essa dívida toda? Não, né? Vai ficar devendo ainda R$1 para essa pessoa, ok? Aqui, se eu tenho R$3, e estou devendo R$6 para alguém, eu também não vou conseguir pagar toda a minha dívida. Vou ficar devendo ainda alguma coisa para essa pessoa. Vou ficar devendo R$3, né? Aqui, eu tenho R$5, estou devendo só 2. Ah, agora eu vou conseguir pagar. Vou conseguir pagar, ainda vai sobrar dinheiro para mim, né? Vai sobrar R$3 aí. Então, agora que a gente já tem os pontos, vamos ler as perguntas. O que cada pergunta quer? Letra A. A operação que determina o total de pontos de Patrícia é... Para a gente saber o total de pontos que a Patrícia marcou, qual conta, né? Qual operação que a gente deve fazer? Vamos lá. A gente sabe que a gente vai ter que fazer uma operação de adição aí, né? Vamos somar os pontos da Patrícia. A Patrícia, vamos ver quantas vezes que ela jogou. 1, 2, 3. A gente vai ter que somar 3 coisas, então. Né? 3 pontuações que ela fez aí, vamos ver o total. Então, vamos ver os pontos que a gente vai somar. Vamos somar esse mais 1. Beleza? Depois a Patrícia, menos 1. E por último, mais 3. Aí eu quero chamar a atenção para um detalhe aqui. Observe que aqui a gente tem 2 sinais, um do lado do outro, ó. Mais e um menos. Então, quando isso acontece, a gente tem que colocar um parênteses aqui, ok? Aqui, ó, um sinal, um do ladinho do outro. Então, a gente tem que pôr parênteses no número, tá? Para destacar qual operação que está sendo feita e conseguir perceber que esse número é o menos 1. Esse menos não é da operação, e sim do número, tá? Então, a gente tem que pôr entre parênteses. Então, essa é a operação que representa o total de pontos da Patrícia, né? Quando você resolver essa operação, você vai saber o total de pontos que a Patrícia fez. Agora, a operação que mostra o total de pontos do Paulo. Agora, vamos pôr o Paulo aqui de azul, ó. Vamos fazer um X. Paulo, Paulo e Paulo. Também vamos ter que somar, né? Paulo também foi 3 pontos. Um a gente coloca aqui, o outro aqui. E o terceiro ponto a gente vai colocar aqui para ver qual o total de pontos do Paulo. Então, vamos pegar a pontuação do Paulo. Primeiro, menos 1. Segundo, mais 3. E por último, menos 3. Observe que no caso do Paulo aconteceu a mesma coisa. Ficou mais e mais e menos. O que a gente vai fazer? Vamos colocar o parênteses aqui no número para não ficar o sinal com o sinal. Então, vamos ver a letra C, o que está sendo perguntado, né? O que está sendo pedido. O vencedor dessa partida é quem ganhou. Para a gente saber quem ganhou, a gente tem que resolver essas contas aqui. A gente resolvendo essas operações, a gente consegue descobrir quem ganhou. Então, vamos resolver que a gente já aprendeu. Resolver, vamos resolver em azul mesmo. Vamos lá, ó. O Paulo, mais 1. Lembrando que na nossa aula, a gente já viu, né? Já deixei vídeo para vocês mostrando quando a gente tem
parênteses, como a gente faz para eliminar? Ó, o mais um não tem parênteses nenhum, então a gente só repetiu. Aqui a gente tem parênteses, então a gente vai fazer análise de sinal, ó, sinais diferentes, menos, para quem não lembra, então vai ficar menos 1, ok? Sinais iguais, mais, então mais 3. Agora a gente resolve essa conta aqui. Vamos ver. Bem, vamos ver tudo que a Patrícia tem, pensando em dinheiro, e tudo que a Patrícia está devendo. Ó, a Patrícia tem R$3 e tem mais R$1. A Patrícia tem, então, R$4. E está devendo quantos? R$1 para alguém. Se a Patrícia tem R$4 e está devendo R$1 para alguém, o que vai acontecer quando a Patrícia pagar? Ainda vai lhe sobrar R$3. Então, ó, o saldo da Patrícia é esse aqui, ó, mais 3. Vamos ver o do Paulo? O Paulo, menos 1 a gente repete. Aqui a gente faz análise de sinal, sinais iguais, mais. Então, vai ficar mais 3. Sinais diferentes, menos, menos 3. E, gente, eu vou mostrar para vocês que a gente pode estar fazendo também o que a gente chama de cancelamento. Olha, presta atenção aqui. Se eu tenho R$3 e estou devendo R$3 para alguém, eu pego esses R$3 e pago para essa pessoa, ó. E vou ficar devendo nada para ninguém, não devo nada e também não me sobra dinheiro nenhum. Concorda? O mais 3 com menos 3, vamos colocar assim, anulo, né? Não vai, eu vou pagar minha dívida e não me sobra nada. Aqui eu poderia ter feito isso também, ó. Olha aqui, ó. Mais 1 com menos 1. Poderia ter pegado esse meu mais 1, esse dinheiro que eu tenho, pagado essa dívida, não ia ficar devendo ninguém, não ia me sobrar nada, mas eu ainda teria depois esse dinheiro aqui, ó, mais 3, que era o que me sobraria. Ah lá, ó, já saberia até a resposta, ok? Aqui no caso do Paulo, a gente usando esse cancelamento, né, que a gente chama, eu tenho 3, estou devendo 3, pago, beleza, não vai me sobrar nada. E aí, eu ainda, gente, depois que o Paulo pagou essa dívida, ele ainda, ó, sobrou uma dívida aqui que ele não conseguiu pagar. Ele ainda ficou devendo 1, tá? Então, o saldo do Paulo é esse, menos 1. Então, quem que é o vencedor dessa partida? A Patrícia, que tem mais 3, ou o Paulo, que tem menos 1? Então, ó, quem tem mais pontos aqui é a Patrícia, né? Tem mais 3, então a vencedora aqui é a Patrícia. A questão 3 diz o seguinte: elimine os parênteses e dê os resultados. Vamos lá. Fazer a eliminação de parênteses, nós devemos usar análise de sinal. Eu tenho duas formas de resolver isso aqui. Eu posso eliminar o parênteses, né, de uma vez e depois resolver a operação, ou eu posso resolver essa operação que está dentro do parênteses, ó, e depois fazer a análise de sinal. Mas vamos fazer, para não confundir, né, não ficar confuso, já que a gente está começando essa eliminação de parênteses agora, vamos só eliminar o parênteses primeiro, depois a gente faz a operação. Então, vamos lá, ó. Quando o número não tem o sinal, né, não está aparecendo aqui, é o mais. Lembra que o mais a gente pode ou não colocar? Deve ou não? Pode ou não colocar? Então, esse número é positivo. Para eliminar o parênteses, nós vamos fazer a análise de sinal. Ó, sinal igual, ó, esses dois sinais são iguais. Eu vou colocar mais. Sinais diferentes, menos. Então, vamos ver, ó, esses sinais aqui são iguais, mais e mais. Então, vou pôr mais, vai ficar mais 3. E mais com menos é sinal diferente, ó. Então, vamos pôr menos 2. O sinal do 2 vai ficar menos. E agora, a gente resolve a operação. Tenho R$3, estou devendo 2 para alguém, vou pagar. Vai me sobrar ainda R$1. Segundo, vamos eliminar o parênteses.
Sinais diferentes, ó, diferentes, menos. Menos 5. Sinais iguais, mais. Então, mais 8. Agora, vamos lá. Se eu tenho R$8 e estou devendo 5 para alguém, quando eu pagar, vai me sobrar dinheiro ainda, né? Vai me sobrar R$3. Vou pegar meus R$8, vou tirar 5 para pagar para a pessoa, vai me sobrar 3. Na letra C, para eliminar o parênteses, fazer a análise de sinal novamente. Menos com mais, menos, então menos 3. Menos com menos, mais 5. E menos com mais é sinal diferente. Então, é menos 7. Então, vamos ver tudo que está devendo, ó. Está devendo 7 e está devendo 3, ou seja, está devendo R$10. E quanto que tem para pagar? Só 5. Se estou devendo 10 e só tenho 5 para pagar, eu vou conseguir pagar toda a minha dívida? Não, não vou. Vou ficar devendo ainda quanto? R$5. Continuar eliminando todos os parênteses primeiro. Sinais iguais, mais. Então, mais 9. Sinais iguais, ó, mais 6. Então, vai ficar mais. Sinais diferentes, menos. Então, vai ficar menos 10. Aqui, vamos ver tudo que a gente tem e tudo que a gente deve. A gente tem 6 e a gente tem 9. Quanto que a gente tem, então? Quanto que é 6 com mais 9? 15. Então, a gente tem 15 e está devendo 10. Se você tem R$15 e está devendo só 10, você vai conseguir pagar, né? Vai pagar e ainda vai sobrar para você. Vai sobrar 5. Porque se eu pegar os meus R$10 e tirar os R$15 e tirar 10 para pagar, vai sobrar 5 para mim ainda. Vamos ver aqui o próximo. Aqui, tá vendo que esse 8, né? Positivo, que o sinal está na frente aqui dele, não é esse sinal, é esse aqui. Ele é positivo, está sem parênteses, então a gente vai só repetir. Agora que tem parênteses, a gente tem que eliminar, vamos fazer a análise de sinal. Sinais diferentes, menos, então menos 3. Sinais diferentes de novo, menos 3 novamente. Se eu tenho 8, estou devendo 3, vamos ver tudo que a gente está devendo? Vamos anotar aqui, ó, eu tenho 8, a gente já sabe. Vamos ver quanto que está devendo. Está devendo 3, está devendo 3. Então, na verdade, está devendo 6, né? Está devendo isso tudo. Se eu tenho R$8 e estou devendo R$6 para alguém, eu vou conseguir pagar, né? E ainda vai me sobrar alguma coisinha. Se eu pegar os meus R$8 e tirar os 6 para pagar para a pessoa, vai sobrar 2 para mim. Vamos ver o próximo. O 25 a gente repete também, porque ele não está com parênteses nem nada. E vamos fazer a análise de sinal. Sinais iguais, ó, é tudo menos. Tá vendo? É sinal igual. Então, sinal igual é mais. Aqui de novo, ó, sinais iguais, mais. Então, mais 5. Então, isso tudo aqui, ó, é dinheiro que você tem, não está devendo nada. Tem 25, com mais 5, 30, com mais 4, 34. Então, na verdade, aqui, mais 34. Próxima, vamos repetir o menos 20, que não está dentro do parênteses. Agora que tem número dentro do parênteses, fazer a análise de sinal. Sinais iguais, mais. Sinais diferentes, menos 3. Então, olha, a gente está devendo 20 e está devendo 20 e está devendo 3 também, né? Então, vamos anotar quanto que a gente está devendo. 23. E a gente só tem 2 para pagar. A gente vai conseguir pagar toda essa dívida? Está devendo 23, só tem 2. Não vamos conseguir pagar tudo. Então, o que teremos que fazer? Ficar com dívida, né? Esperar ter mais dinheiro. Então, se a gente pegar
abater esses R$ 2 na nossa dívida, a gente ainda vai ficar devendo 21, né? Então, vamos ficar devendo 21 ainda. Aqui, gente, vamos repetir o 100, né? Que ele é positivo, o sinal está na frente. E vamos fazer a análise de sinal para eliminar o parênteses. Menos com mais é sinal diferente, então é menos. Menos com menos, ó, é sinal igual. Sinais iguais, mais, então mais 10. E aqui, menos com mais é sinais diferentes, então é menos. Então, vamos ver tudo que a gente tem e tudo que estamos devendo. Ó, temos 100, temos 10. Temos, então, 110. Então, vamos anotar aqui, a gente tem R$110. E estamos devendo quanto? Ó, estamos devendo 25 e estamos devendo 5 também. Então, o total da nossa dívida é de 30, né? Estamos devendo 30. Pensando agora, ó, se eu tenho R$110 e estou devendo 30, pega o seu 110 e tira 30 para pagar. Quanto que vai sobrar? Vai sobrar 80, ok? Vamos à última. Repetir o 200 e fazer a análise de sinal. Sinal diferente, menos, então menos 30. Sinais iguais, mais, então mais 70. Sinais iguais de novo, ó, então é mais 40. E sinais diferentes é menos, então menos 20. Então, olha, vamos juntar tudo que a gente tem e tudo que está devendo. A gente tem 200, a gente tem 70, então temos 270. E temos 40 também. Quanto que é 270 com mais 40? 310. Então, vamos anotar aqui, a gente tem 310. Vamos ver quanto que a gente está devendo. Estamos devendo 30, estamos devendo 20. Quanto que é 30 com mais 20? 50. Então, a gente está devendo 50. Se eu tenho 310 e estou devendo 50, pega os seus R$310, tira 50 para pagar. Vai sobrar dinheiro para você? Vai, claro. Quanto que vai sobrar aí? Vai sobrar R$260. Então, mais 260, ok? Então, ó, as respostas finais aí são mais 5, mais 2, mais 34, menos 21, mais 80 e mais 260. Número 4. Em uma cidade dos Estados Unidos, a temperatura mais fria no inverno foi de menos 70 graus Celsius e a mais quente no verão foi de 320 graus Celsius. Qual é a diferença entre a temperatura mais quente e a temperatura mais fria? Toda vez que falamos de diferença é uma subtração, é uma conta de menos. Então, eu quero saber a diferença entre quem, né? Aqui já está falando, ó, entre a temperatura mais quente, então vamos pôr a temperatura mais quente aqui. Qual que era a temperatura mais quente? Menos 70 graus Celsius ou 320 graus Celsius? Ah, mais quente é 320, então vamos pôr aqui, ó. Quero a diferença entre a temperatura mais quente e a temperatura mais fria. Qual que era a mais fria? Menos 70. Tá vendo que aqui a gente tem dois sinais de menos. O que a gente tem que fazer? Colocar o parênteses, ok? Agora vamos à resolução. Vamos repetir o 320 e eliminar esse parênteses aqui. Como que a gente elimina? Fazendo a análise de sinal. Sinais iguais, mais. Então, é 320 com mais 70. Quanto que vai dar 320 com mais 70?
é mais 390. Ok? Então, essa é a nossa resposta aí, 390. Número 5. Um submarino navega a uma profundidade de menos 220 metros lá no fundo do mar. Ele é acompanhado por um avião de treinamento da Marinha que voa a 900 metros de altitude. Então, vamos pensar isso aí. Essa situação aqui, eu só coloquei o submarino, mas a situação vou colocar aqui no cantinho, ó. Temos aqui o mar, bonitinho, né, as ondinhas do mar. O avião, gente, não sou desenhista, tá? Vou fazer só um negócio aqui em cima. Ó, temos o avião, beleza, lá voando, ok? E aqui embaixo, a gente tem o submarino. Tá até bonitinho aqui do lado, mas meu submarino também vai ser uma bolinha. Tá? Então, a gente tem um avião sobrevoando aqui, e aqui embaixo temos o submarino. E diz que o avião, ó, da Marinha, né, ele voa a 900 metros de altitude. Então, aqui, ó, a altura dele aqui em relação ao nível do mar é de 900 metros que ele tá, né, de distância aqui do nível do mar. E o submarino, ele tá a 220 abaixo do nível do mar, tá? É abaixo do nível do mar. Por isso que o submarino tá com um número negativo, significa que é abaixo do nível do mar. Então, vamos lá. Vamos ver qual a pergunta agora. O avião está a quantos metros de distância do submarino? Ó, o submarino está aqui embaixo no 220, igual vimos. Então, ó, se daqui até aqui, do submarino até o mar, tem 220, e daqui do nível do mar até o avião tem 900, né? Então, um de distância do outro é toda essa distância aqui. Ou seja, terei que fazer 900 mais 220. Essa é a distância entre os dois. Armando essa conta aí, ó, 900 com mais 220, nada com mais 2, 2, 9 com mais 2, 11. Ó, 1.120 metros de distância um do outro, ok? Então, a nossa resposta correta é a letra D. Próximo problema. Uma onda de frio já causou 46 mortes nos últimos dias nos países da Europa Central. No centro da Romênia, a temperatura chegou a menos 32 na noite passada. No noroeste da Bulgária, a temperatura era de menos 22 graus Celsius e as temperaturas ficaram cobertas por uma... e as ruas ficaram cobertas por uma camada de... Foram registradas as marcas de menos 30 graus Celsius na República Tcheca e de menos 23 graus na Eslováquia. Segundo a notícia, o país em que a temperatura estava mais alta é... Então, ó, a gente tem registro aqui de temperaturas em vários lugares, né? Da Eslováquia, República Tcheca e blá, blá, blá. Então, vamos fazer o seguinte, como a gente tem vários nomes e várias temperaturas, vamos pôr o nome de cada uma. Vamos aproveitar aqui, ó, que já tem na resposta, vamos colocar a temperatura de cada uma na frente, depois a gente lê a pergunta, ok? Então, vamos lá, ó. Vamos no início. No centro da Romênia, a temperatura chegou a menos 32 graus. Então, vamos colocar aqui menos 32 graus Celsius na Romênia. No noroeste da Bulgária, a temperatura era de menos 22 graus Celsius. E as ruas ficaram cobertas por uma camada de 10 centímetros de gelo. Foram registradas as marcas de menos 30 graus na República Tcheca. Então, vamos colocar menos 30 graus Celsius na República Tcheca. E de menos 23 graus na Eslováquia.
Então, vamos colocar aqui para a gente saber a temperatura de cada cidade. Agora que a gente sabe, vamos ler a pergunta. Segundo a notícia, o país em que a temperatura estava mais alta, ou seja, como a gente tem temperatura aqui tudo negativa, qual que é a temperatura mais alta? Quando a gente tem números negativos, o maior número negativo é aquele que está mais próximo do zero. Quem na reta numérica está mais próximo do zero aqui? O menos 23, o menos 30, o menos 22 ou menos 32? Lembrando que a nossa reta numérica fica mais ou menos assim, ó. Vai ficar a reta numérica, aí vai estar lá o zero. Vamos fazer uma escala mais ou menos de 10 em 10 aqui, ó. Então, aqui é menos 10, menos 20, menos 30, tá vendo? Quanto mais longe do zero, o número vai aumentando. Ok? Então, o número menor, né, de valor absoluto menor aqui é o que está mais próximo do zero, que no caso é o menos 22, né, que estaria por aqui, menos 22, menos 23, aí depois o menos 30, né, o menos 32, mas aqui mais longe ainda do zero. Então, a temperatura mais alta, ou seja, mais quente, aquela que está mais próxima do zero, seria na Bulgária, letra B. No futebol, o saldo de gols é muito utilizado em campeonatos como critério de desempate entre dois times que apresentam o mesmo número de pontos. Ele é obtido pela diferença entre gols marcados e gols sofridos. Vamos lembrar aí que diferença, a gente viu no exercício, em algum exercício anterior aí, que diferença é a conta de menos, tá? Então, a gente vai fazer aqui a diferença entre gols marcados e gols sofridos. Isso é o saldo de gols, tá? Saldo de gols é essa conta de menos que você vai fazer, essa diferença entre gols marcados e gols sofridos. Então, vamos lá. Se o primeiro time nosso aqui, o Flamengo, teve um saldo de gols de 10 e ele tinha marcado 25, quanto que eu tirei do 25 para ter 10? O número que a gente tirou, com certeza, foi o 15, né? Porque 25 menos 15, 10. E aqui, 12 menos 17, e professora, não dá para fazer essa conta não. Claro que dá, gente. Olha aqui no cantinho, ó. 12 menos 17. Você vai pensar como se fosse o que você tem e o que você deve. Se você está devendo, você tem 12 e está devendo 17, você não vai conseguir pagar a sua dívida toda, né? Vai ficar devendo 5 ainda, tá? Então, nosso saldo de gols aqui, menos 5. No próximo, aqui, quando a gente fez a subtração, isso menos o 7, deu um resultado de menos 1. O que menos 7 que você vai ficar devendo 1 ainda? Quanto que você tinha para pagar que você não conseguiu pagar toda a sua dívida, ficou devendo 1 ainda? Você tinha 6, concorda? Se você só tinha 6, você não conseguiu pagar a sua dívida toda, você pagou e ficou devendo 1 ainda. Então, aqui é mais 6. E aqui, ó, que número que a gente tirou, ó, 11 menos o que vai me dar 0? 11 menos 11, né, gente? 11 menos 11 é 0, ok? Então, vamos para as perguntas aqui. A diferença entre os gols marcados e sofridos é chamada saldo de gols, né, gente? Então, vamos anotar. Saldo de gols. Saldo de gols. A expressão que determina o saldo de gols do Flamengo é 25 menos 15, que é igual a 10. Quantos gols o Flamengo sofreu? Vamos lá, gols sofridos, 15. Qual é o saldo de gols do Vasco? Ó, saldo de gols do Vasco, menos 5. Quantos gols o Fluminense marcou?
Vamos lá ver o Fluminense, gols marcados, 6. Aqui eu posso colocar 6, né? Não preciso nem de pôr mais 6, que já está falando que é marcados. Gols marcados, então é positivo. 6. Quantos gols o Botafogo sofreu? Sofreu 11 gols, ok? E agora, a nossa última questão. Número 8. Dona Sofia tinha R$ 250 na conta bancária. Deu um cheque de R$ 400 e ficou com R$ 150 de dívida. Olha aqui, ó. Tá? Porque pensa bem, no banco funciona da seguinte forma: tem uma coisa que a gente chama de cheque especial. Se você não tem todo esse dinheiro no banco, por exemplo, igual ela tinha só R$ 250, ela queria dar um cheque de 400, ou seja, dar R$ 400 para uma pessoa. Cheque é um papelzinho que você dá para a pessoa e esse papel, ele dá autorização para a pessoa ir lá no banco e tirar a quantia que está escrito nele. Você escreve a quantia e assina. Aí a pessoa vai com esse papel lá no seu banco e consegue tirar esse dinheiro, porque você assinou, né? Autorizou ele a tirar. Então aqui, ó, a dona Sofia só tinha R$ 250, mas ela deu um cheque de 400, ou seja, ela não tinha esse dinheiro lá na conta dela para dar para a pessoa R$ 400. Ela tinha só 250. Aí a pessoa foi lá, o banco pagou os R$ 400 para a pessoa e sabe o que fez com a dona Sofia? Olha só, dona Sofia, eu tive que dar 150 do meu dinheiro do banco aqui para a pessoa. Tá? Então, você está me devendo R$ 150 aí, porque você não tinha esse dinheiro todo na conta, você não tinha R$ 400 na conta. Então, eu tive que completar com o meu dinheiro aqui do banco, dei o dinheiro para a pessoa e você vai ficar me devendo 150 então, tá? Aí, ok. Aí, a dona Sofia ficou devendo R$ 150 para o banco. Depois, ela deu um cheque de R$ 500. Meu Deus, a dona Sofia nem tem dinheiro, estava devendo para o banco. E ainda deu um outro cheque para outra pessoa ir lá tirar mais dinheiro, mais R$ 500 no banco. A dona Sofia tem esse dinheiro na conta? Não tem R$ 500 na conta, ela já está devendo 150 para o banco. Como ela deu esse cheque de R$ 500, a dívida dela ficou maior ainda. Além dela dever os 150 para o banco, agora ela está devendo 500 também. Está devendo 150 e está devendo 500. Então, essa aqui, ó, até aqui na letra B, tá, ó, ela tá devendo 150 para o banco e devendo 500, tá devendo isso tudo. Vamos ver de uma vez quanto que a dona Sofia tá devendo? Se ela tá devendo isso tudo aqui, né? Quanto que é 500 com 150? 650. Então, a dívida da dona Sofia é de 650, né? Porque ela tá devendo 150 e tá devendo 500. E aqui, o que aconteceu? A dona Sofia tinha R$ 250 só na conta. E a pessoa foi lá e tirou 400. Só que não tinha esse dinheiro todo, né? Para poder pagar essa dívida que ela tinha com a pessoa, que ela deu o cheque e falou com a pessoa, pode pegar R$ 400 na minha conta. Mas ela não tinha esse dinheiro todo para pagar. Ainda ela ficou devendo R$ 150. Ao invés dela dever para a pessoa, o banco deu dinheiro para a pessoa e esses 150 ela ficou devendo para o próprio banco, né? Como eu já havia explicado na história aqui para vocês. Ok? Então, galera, se você gostou, deixe o seu joinha aí, se inscreva no canal e até a próxima correção.